Dando início à primeira sessão da SDC, no ano de 2020. E nós temos ainda o doutor Luiz Otávio, desembargador Luiz Otávio Renault, que deve estar chegando, e o desembargador Ricardo Morales. O desembargador Renault chegou. E o desembargador Ricardo Morales avisou que teria um pequeno atraso, mas a gente dá início. Ele não pediu para... Tá bom, Renault? Tudo bem? Eu registro inicialmente uma manifestação de pesar pelo falecimento do Carlos Alberto Fonseca, que foi servidor, foi diretor-geral do tribunal, foi diretor, faleceu ontem à tarde. E eu estive essa manhã no velório, inclusive representando a administração do tribunal, porque os outros colegas estão em Brasília, né, regressando hoje. Não é da minha, não. E Foi diretor-geral nessa época, mas eu lembro. abraçando lá os nossos servidores, Flávio Nossa época. e Paula, que são filhos do Carlos Alberto Fonseca. E então, deixar esse registro aqui para oportuna comunicação à família, com adesão do Ministério Público. Adesão de todos nós, excelência. Você vai ficar aqui, José? De todos da sessão. E, Excelência, com adesão também da OAB e da Associação Mineira dos Advogados tá, Trabalhistas. OAB e AMAT. E aí o nosso América, né, está enlutado também, porque É capaz de extinguir, porque foi presidente da América, Quem é? acho que mais de uma vez. Ah, esse, né? O Carlos Alberto Fonseca. acabou meu torcido do América. Não, tem o doutor Ainda não. Não, tem o doutor Quase. Afonso. Quase. Hein, Ricardo? Tem o doutor Afonso. Ainda tem o doutor Afonso Celso O Raso. doutor Afonso, ué. Tem o casal Alberto. Não, e a Kombi acho que a Kombi ainda fica cheia, né? É o Eles ministro Regivaldo. Quando ainda fica assim. na ida lá, né? E também, e agora congratulações com os ministros que assumiram ontem, se empossaram na nova administração do Tribunal Superior do Trabalho, a ministra Cristina Peduzzi, presidente, o ministro Luiz Felipe Vieira de Mello Filho, egresso aqui da terceira região, como vice-presidente, e o ministro Aloísio da Veiga, como corregedor. Também com adesão do Ministério Público. Aí podemos, então, dar início. Alguém quer manifestar alguma coisa? Vamos, então, ao pregão, de acordo com a inscrição. Tá. Pode apregoar. Então, sala vinculado, das 14 horas, o DC 10587-14-2019. Suscitante, Sindicato TISMM Elétrico Oriente, Paba e Santana do Paraíso. Suscitado, Sindicato Intermunicipal das Indústrias Metalúrgicas, Mecânica e de Material Elétrico do Vale do Aço. Relator, excelentíssimo juiz Ricardo Marcelo Silva. Sustentação oral, Dr. Lucas Antunes Barros, pelo suscitante. 587. O advogado. José Caldeira chegou. Com a palavra, então, doutor. Obrigado, excelência. Inicialmente, boa tarde a todos, senhor presidente, nobres julgadores, representantes do Ministério Público, senhor secretário. O caso que nos traz aqui hoje é que, na presente instância instaurada, parece que estamos de novo numa vala comum da ausência do comum acordo.
E o que muito nos intriga enquanto suscitante é que, durante toda essa negociação coletiva, o que estivemos diante das tratativas, né, havidas entre as partes, das propostas feitas, é que as condições deixadas a cargo da representação patronal sempre foi no sentido de conceder contrapropostas que reduzissem direitos da categoria. E, nesse sentido, o sindicato, como representante dos trabalhadores, com esse aspecto de sujeito coletivo do trabalho, justamente para confrontar a diferença, a desigualdade material existente entre as partes, se coloca no dever de rejeitar propostas desse tipo, notadamente porque estamos num contexto de alterações legislativas em toda a legislação do trabalho, que, a grosso modo, reduziram bastante o conjunto dos direitos dos trabalhadores, e não identificamos, nesse contexto, qualquer situação jurídico-econômica que justificasse a redução dos demais direitos previstos na convenção coletiva que tínhamos signado com o suscitado. Ademais, as próprias condições econômicas existentes na região, de outras empresas da mesma categoria, em nenhuma negociação tivemos situações do tipo, né, com contrapropostas sempre voltadas à redução dos direitos dos trabalhadores. No decorrer das negociações que tínhamos estabelecidas diretamente com o suscitado, numa segunda contraproposta que apresentaram, né, além de terem já inicialmente proposto retirar o abono que a categoria recebe anualmente, simplesmente aumentaram o valor do piso salarial, que era na faixa de R$ 1.018 para R$ 1.050, e não mais prorrogaram a database da categoria, não dando qualquer outra alternativa para o prosseguimento das negociações que não fosse interposição por parte do suscitante desse dissídio coletivo. Não nos sobrou alternativas. É muita fé. Excelência. Pois não. Continua. Chegando aqui no tribunal, na primeira audiência de conciliação, fomos novamente surpreendidos. A proposta da representação patronal já não concedia mais reajuste salarial a partir da database, e sim a partir do momento que o acordo coletivo fosse celebrado. Então, em um segundo momento desse processo de negociação, já no tribunal, uma nova redução de direitos. Foi feita uma proposta pelo desembargador instrutor, Dr. Márcio Flávio Salem Vidigal. Uma proposta. Doutor, desculpa interromper, mas é porque, como sua sustentação já está adentrando nas cláusulas, acho que seria melhor o debate já decisão a respeito da preliminar, né? Porque a questão do comum acordo. Entendo, excelência. Porque senão a gente vai alongar em cláusulas sem saber se vai chegar lá. Não, claro que vamos chegar. O que a gente está especificando é um pouco o contexto da negociação. Sim. Até porque a gente tem em mente que, no caso aí, não havia uma condição de boa-fé das partes, no sentido de buscar uma convergência. Então, inclusive, o que eu estou tentando traçar é que, no decorrer do processo que negociamos, inclusive quando chegou aqui no tribunal, novamente tivemos novas reduções das propostas patronais, chegando num segundo momento, na segunda audiência de conciliação, com a representação patronal fazendo exigência de imposição de turno ininterrupto de revezamento. Então, diante de todo esse contexto, nos parece que essa condição, né, do comum acordo afeta também aquela questão do exercício regular de direito, mas também num caráter abusivo, né, numa intenção do suscitado de que não fosse propiciado o alcance de uma solução para o conflito ou para as negociações que estavam em andamento. Então, o nosso pleito, inclusive, dentro desse dissídio que nós suscitamos, é que o tribunal considerasse a realidade que houve nessa negociação, da dificuldade, inclusive da boa-fé das partes negociantes, né, no sentido de encontrar uma solução para essa demanda, e que, infelizmente, pela disposição patronal, isso foi completamente impossível, né, e chegamos aqui hoje numa condição que só nos tem essa alternativa de solucionar o conflito por meio do dissídio coletivo, mas que nós estamos travados por uma ausência de comum acordo. Ou seja, um conflito que, diante dessa jurisprudência formada, vai nos impedir de chegar em qualquer solução. E, do ponto de vista do setor patronal, é uma vantagem muito grande que tem, porque hoje não há nenhuma forma de se estabelecer reajuste salarial se não for com negociação coletiva. Então, eles vão estar obtendo, com essa prática deles, num sentido até omissivo, de só querer reduzir acordos previstos, né, em normas autônomas,
que eles vão ter uma redução da força de trabalho por não recompor sua perda. O que nós pleiteamos desde o início é que houvesse uma condição de pelo menos ficarmos no 0 a 0, não estamos pedindo nada além do que a realidade econômica, jurídica do Brasil está colocando, Excelência. Então, no primeiro ponto que nós suscitamos é nesse sentido. E o segundo momento também, adentramos, né, com o dispositivo da Lei 10.192, que é muito aplicado também no Tribunal Regional do Trabalho de Segunda Região, que ainda que não se faça, né, a sentença normativa restaure todo o acordo coletivo, ainda assim garanta-se o reajuste salarial e as cláusulas econômicas presentes no acordo, Excelência. Então, é nesse sentido que a gente faz essa sustentação oral e que está contido no nosso pedido de desinstalação da instância, Excelência. Para que seja superada, então. Exatamente, Excelência. O relator, com a palavra. Senhor presidente, primeiro quero dizer, doutor, que ouvi com atenção o seu esforço, o seu empenho, a sua dedicação na sustentação oral, na defesa dos interesses do seu cliente. Mas eu até te digo o seguinte, que o juiz do trabalho chama juiz do trabalho, o sobrenome é hora extra e o apelido é férias vencidas, que a gente gosta do trabalho. Eu particularmente, gosto muito de um dissídio coletivo. Dá um trabalho medonho para a gente, que a gente fica uma semana ou até mais, né, pelejando com isso, mas eu gosto. Me faz crescer, me faz estudar e me faz examinar questões novas. Gosto muito também da instrução, instruí muito quando fui juiz auxiliar do primeiro visto. Mas aqui, senhor presidente, a questão é que eu estou me louvando na jurisprudência não só dessa Casa de Justiça, como também do TST. Aqui, de acordo com o texto da Constituição, não veio aos autos, como está relatado, o comum acordo. Diante disso, senhor presidente, louvando, estou citando aqui julgado da lavra do ministro Ives, da desembargadora Emília Facchini, do desembargador Márcio Ribeiro do Vale e do desembargador Neymar Pereira Amaral. E, diante disso, a minha proposta de voto é acolher a preliminar de ausência de pressuposto para a constituição e validade do processo por falta de comum acordo, arguída pelo suscitado e, em consequência, senhor presidente, julgar extinto o processo sem resolução do mérito, nos termos do artigo 114, parágrafo 2º da Constituição da República, combinado com o artigo 485-4 do Código de Processo Civil. Acho que eu tenho que ir para o painel novo. Né? Eu fixo custas. Eu afasto o pedido de concessão de justiça gratuita, fixo custas de R$100 pelo suscitante e condeno também a pagar honorários advocatícios de 15% sobre o valor da causa, R$5.000, em favor do advogado suscitado. É o voto, senhor presidente. Certo. É o quê? Esse primeiro? Esse aqui? Eu ainda estou um pouco apanhando aqui. Bom, então todos já conhecem o voto, ele já também fez a justificativa do voto. E eu gostaria de saber se há alguma divergência. Nossa, presidente. Pois não. Eu supero o comum acordo para julgar as cláusulas do dissídio coletivo. O doutor Marcelo, eu fiquei muito honrado, ele citou um acórdão meu no voto, mas ele pode olhar com atenção daqui. Eu fiquei vencido. Está certo. Eu fui vencido no julgamento e, efetivamente, retratei isso na ementa. Isso Então, já é uma posição antiga minha. Eu acho que o comum acordo só obstaculiza o exercício do direito de ação. Eu não posso colocar na mão do meu adversário o meu direito de exercitar meu direito de ação. Você concorda que eu te processo? Não, não concordo, não. Aí não tem jeito de processar. É mais ou menos isso. Tem que a outra parte concordar que eu a processo. E, evidentemente, isso, se não fosse, na minha ótica, uma aberração jurídica, eu não sei nem o que é, não. Então, eu, respeitosamente, e o TST pensa dessa forma, o que eu posso fazer? Então, eu ficaria vencido, porque eu superaria para julgar as cláusulas. Senhor presidente. Pois não. Relator. Tá, isso é preciso ser dito e na citação daqui, tanto o desembargador Márcio como a desembargadora Emília estão feitas as ressalvas. Isso é preciso ser dito com absoluta clareza. Eles expressam a compreensão da egrégia sessão. Tá? Vossa Excelência me perdoe, doutor Márcio,
que eu não fiquei até fiz essa honrado. ressalva, mas está lançada no voto. Eu fico Certo. feliz e honrado de participar, de ser inserido num voto de Vossa Excelência. E não falo tão honrado com ironia, é verdade. Desembargador Emílio. Pois é, senhor presidente. Da mesma forma, eu já tenho esse entendimento desde que milito aqui na SDC, e eu também superaria. Da mesma forma, eu agradeço ao doutor Ricardo por ter me citado, mas a própria ementa começa, ressalvado o entendimento desta relatora. Então, eu também superaria pelas mesmas razões já expostas pelo desembargador Márcio Ribeiro do Vale. Mais alguém acompanha a divergência? Eu vou... Eu só quero justificar. Eu não acompanho, Excelência, porque não adianta dar esperanças vãs. Isso aí que eu acho. Isso é anulado. Eu mudei meu posicionamento. Eu também É. mudei Você meu cria uma expectativa posicionamento, era um pra parte que não é posicionamento verdadeira. também nesse E o sentido. TST mas hoje, mais do que nunca, com a entrada nos nós não adianta, dá uma esperança que isso é caçado lá no TST, é só uma esperança vã e fica aí um sítio coletivo que vai ocasionar uma série de direitos que vão ser caçados também nas ações individuais, ou seja, é um retrabalho e uma esperança desnecessária para todos os envolvidos e para toda a sociedade. É por esses fundamentos que estou aqui acompanhando integralmente o voto do eminente relator. Tá, eu já tinha votado no gabinete acompanhando o relator, porque me constava que isso hoje já estaria pacificado na SDC. Mas, como houve a divergência do desembargador Márcio Ribeiro do Vale e da desembargadora Emília Facchini, e essa posição era minha, eu até estou honrado de voltar a participar da SDC. Eu participei da SDC algumas vezes, não como desembargador, mas substituindo o eminente desembargador Luiz Otávio Renault e o desembargador Caio Vieira de Mello. E participei algumas vezes e eu tinha essa posição. Na época ainda estava até vencendo na sessão, né? Essa posição de não exigir. Mas eu acrescento que, além disso, com a sustentação oral bem colocou, eu acho que essa fase de negociação supera, porque a empresa compareceu, a categoria econômica compareceu, participou de tentativas de negociação. Eu considero aí um comum acordo, quase que implícito, né? Eu tenho feito aí algumas mediações pré-processuais, ainda não fiz em dissídio, mas pré-processual, e eu até tenho dito que não se pode ficar no vazio, né? Se não houver a conciliação, como no caso lá não houve, mas houve tratativas. Então, eu acho que esse comum acordo, a expressão, como bem disse o desembargador Márcio Ribeiro do Vale, é uma coisa assim, meio incongruente, né? Meio, quase que inadmissível, mas ela existe, mas não há nenhuma exigência da forma, né? Tem que ser expressa. Assim. Então, eu superaria também. Então, eu vou modificar aqui o voto que eu tinha feito e vou ficar vencido com os dois, nesse caso, e à medida que eu for evoluindo aqui nessa volta à SDC, eu vou vendo como que eu vou ficar. Mas, por hora, eu vou ficar vencido também. Quem sabe até lá Então, o Supremo resolve, né? Pois é. Está parado lá esse tempo todo. Pois é. Quem sabe? A matéria está sob júdice, né? Então, eu vou ficar aqui. Seria divergência em parte, né? Divergência. Não, divergência. E, então, assim se decide, por maioria, vencidos os 3 desembargadores, os 2 já mencionados e eu, e fica para uma próxima. Obrigado. O próximo. Na sala vinculada, das 14h10, o DC 10.987-28/2019. Suscitante: Sindicato Intermunicipal dos Trabalhadores no Serviço Público Municipal de João Molevade, Alvinópolis, Dom Silvério e Nova Era. Suscitado: município de João Molevade. Relatora: Excelentíssima Juíza Maria Cristina Diniz Caixeta. Sustentação oral:
Dr. José Caldeira Brant Neto, pelo suscitante. 14h10? É, 14h10. A sala do outro lado. Já peguei. E vocês têm tudo de vigência? Não, nem abri esse trem. Eu abro agora. Eu estou reaprendendo aqui, porque 2 anos fora da jurisdição, com o processo de papel. Então, Não, tudo bem. Realmente a gente vai. Deixa eu conferir se com a palavra, o advogado ilustre. Excelentíssimo doutor, desembargador presidente, eminentes desembargadores, desembargadores, componentes dessa egrégia sessão especializada em dissídios coletivos, nova procuradora, digna secretária. Não, tem nada. Excelência, trata-se de um dissídio coletivo ajuizado por um sindicato de servidores públicos do município de João Monlevade, onde o regime jurídico único dos servidores é o seletista. Normalmente, nesses casos, nós enfrentamos uma preliminar difícil, sei, que é da impossibilidade jurídica do pedido, ao argumento de que se pleiteia cláusula de natureza econômica e que o dissídio contra a administração pública não pode prosperar nesse aspecto. São 2 os pedidos nesse dissídio, únicos. A revisão anual do salário, com base no inciso 10 do artigo 37 da Constituição da República, e a revisão do valor do vale alimentação. No primeiro aspecto, poder-se entender, mas aí é econômico. No segundo, tem economicidade no pedido, mas é cláusula de natureza social. Mas, de qualquer forma, excelências, não se trata de um dissídio típico de natureza econômica, onde se pretende aumento de salário. Aqui o que se pede é pura e simplesmente a revisão anual do salário prevista no inciso 10 do artigo 37 da Constituição Federal. Preparando para essa sustentação oral, eu deparei com um julgamento recente do Supremo Tribunal Federal, que gerou uma repercussão geral, no RE 565.099.8, onde se firmou um preceito. Eu vou ler para Vossas Excelências o que entende a esse respeito o Supremo Tribunal Federal. O não encaminhamento de projeto de lei de revisão anual dos vencimentos de servidores públicos, previsto no inciso 10 do artigo 37 da Constituição Federal de 88, não gera direito subjetivo à indenização. Se trata de indenização. Deve o Poder Executivo, no entanto, se pronunciar de forma fundamentada acerca das razões pelas quais não propôs a revisão. E é essa parte final aqui, o mote que nos traz aqui a essa tribuna. Iniciamos as negociações administrativas e o município sempre diz que esse ano nós não vamos dar aumento nenhum. Tentamos negociar, mostrar com dados concretos que era possível a concessão do reajuste, e o município se manteve inalterado na sua posição. Postulamos, então, uma mediação pré-processual e aqui, até sobre a batuta do juiz Márcio Flávio Salem Vidigal, ele ficou até estupefato que o município chegou aqui e disse, não, nós não vamos conceder reajuste esse ano. Mas como? Não vamos conceder. Excelências, ajuizado o dissídio coletivo, que frustrada a negociação pré-processual, vem o município em defesa e alega o seguinte, esse é o fundamento de defesa do município para não conceder a revisão anual de salário. Está na defesa. Os dados de arrecadação do município são públicos. E a proposta de reajuste salarial, após muitos esforços, não pode efetivamente ser concedida, sob pena de o ente municipal se aproximar
dos limites de prudência, de gasto com o pessoal, ou mesmo prejudicar os demais serviços públicos considerados essenciais e inadiáveis à população. Com relação a essa parte de prejudicar o serviço inadiável, ela não apresentou nada de concreto que pudesse justificar a não concessão da revisão. E com relação ao atingimento do limite de prudência que as administrações têm para não atingir o limite da responsabilidade fiscal, da Lei 101, Excelência, nós temos que... A revisão anual está fora, está excluída desse limite. Isso está claro no artigo 22 da Lei 101/2000, onde fala da verificação do cumprimento dos limites estabelecidos no artigo 19 e 20, será realizado ao final de cada semestre. Tem o parágrafo único e fala: se a despesa total atingir tantos por cento, são vedados ao poder público ou órgão referido no artigo 20 que houver incorrido no excesso. 2.1. Concessão de vantagem, aumento, reajuste ou adequação de remuneração a qualquer título, salvo os derivados de sentença judicial ou de determinação legal ou contratual, ressalvada a revisão prevista no inciso 10 do artigo 37 da Constituição. Portanto, Excelência, não há perigo de se atingir o limite prudencial da Lei de Responsabilidade Fiscal. Mesmo que tivesse esse gasto incluído dentro da limitação, vejam, Vossas Excelências, que foi o administrador público municipal enviou para a Câmara um projeto de lei de dotação orçamentária, que foi aprovado, prevendo um aumento dos gastos com o pessoal de 190 para 197 milhões. Ou seja, havia previsão orçamentária para pagar o reajuste. Mas o município não quis fazer. E mais, Excelência, nós tivemos a oportunidade de juntar aos autos um documento do Tribunal de Contas da União, do Estado, onde está comprovado, já estamos no exercício de 2020, que no exercício de 2009, o município que tinha uma dotação orçamentária de R$ 197.586.980, gastou efetivamente R$ 109.409.490,83. Ou seja, bem menos que a dotação orçamentária. Agora vejam, Excelências, o município tem, atualmente, 1.361 servidores na ativa. 727 ganham menos de R$ 2.000. O reajuste de 3,72% pleiteado, que é o INPC, que é a inflação do período, se arredondar para 4%, pegar um salário, botar todos se tivessem em 2.000, dá R$ 80. Agora, paralelamente, o município que não pôde fazer essa revisão, criou N cargos comissionados e elevou o valor dessa gratificação, porque o cargo comissionado de livre nomeação, o prefeito aquinhou a quem ele quer, e elevou o valor da gratificação, valor exorbitante. Também tivemos a oportunidade de juntar os autos, as portarias correspondentes. Além disso, Excelência, em 2019, o município enviou à Câmara um projeto de lei para a criação da Guarda Municipal, com criação de inúmeros cargos e uma despesa enorme. E ainda assim insiste que não é possível conceder o reajuste salarial. Ora, Excelências, data máxima vênia, sem uma justificativa fundamentada, não há como deixar de acolher esse dissídio para aplicar a revisão anual e deferir o reajuste do salário, com base no INPC do período, esse acumulado de 3,72, fazendo o mesmo com relação ao vale alimentação, que, além do aspecto econômico, tem um caráter evidentemente social e que, portanto, estaria no bojo do dissídio coletivo. Excelências, causa perplexidade
se o município justificasse, olha, eu não vou conceder o reajuste porque eu não posso, porque eu não tenho dinheiro. Se eu conceder, um hospital vai parar, uma escola vai fechar. Nada disso foi feito. Mero capricho do administrador. E o Supremo acaba de entender que tem que haver uma justificativa fundamentada. E isso não ocorreu no caso dos autos. Ou seja, isso só faz levar o trabalhador, o servidor, vejam, Vossa Excelência, que para manutenção da máquina, serviço, né, o servidor é indispensável. Sem ele, a máquina não funciona. Doutor, já vou concluir. Conclusão. E o que se está pedindo é apenas a recuperação do poder aquisitivo da moeda. É para ele não piorar a sua situação de dificuldade, para ele não passar fome. Ou seja, se não admitirmos o dissídio para esse fim, nós estamos provocando uma greve talvez desnecessária do servidor público municipal. Justiça. Passa a palavra à relatora para o seu voto. Pois não, presidente. Eu inicio a sustentação aqui do meu voto, cumprimentando o doutor advogado, como sempre, pela brilhante sustentação oral. Todas as suas sustentações são um convite à reflexão. Um estudioso da área coletiva e com atuação brilhante perante esse tribunal. Então, eu cumprimento Vossa Excelência. Senhor presidente, a situação relatada inicialmente na fala do doutor advogado é que me conduz à conclusão do meu voto. O que se pede nesse dissídio é exatamente o reajuste de salário e o reajuste de valor pago a título de vale alimentação. E eu estou aqui aplicando, senhor presidente, o que dispõe o OJ número 5 da SDC do Colento TST. Diz a referida orientação jurisprudencial. Dissídio coletivo, pessoa jurídica de direito público, possibilidade jurídica, cláusula de natureza social. Em face da pessoa jurídica de direito público que mantenha empregados, cabe dissídio coletivo exclusivamente para apreciação das cláusulas de natureza social. Como há uma hipótese restritiva de conhecimento de admissão do dissídio, porque, neste caso, estamos também tratando de cláusulas de natureza social, de natureza econômica e não social, cai-se na excludente da OJ. Então, eu estou, com a devida vênia, acolhendo a preliminar de não admissão da ação de dissídio coletivo por impossibilidade jurídica do pedido, decorrente de ausência de pressuposto válido e regular para o prosseguimento do feito, impondo-se a extinção sem resolução do mérito, nos termos do artigo 4854 do Código de Processo Civil, combinado com o artigo 769 da CLT. Custas pelo sindicato no importe de R$ 200, calculada sobre R$ 10.000, valor atribuído à causa. A minha fundamentação é toda na OJ 5 da SDC do Colento TST. Com a devida vênia, minha proposta de voto. Eu indago se há alguma divergência ou se todos acompanham o relato. Divergência eu não tenho, não. Mas eu gostaria de fazer umas considerações a respeito, se Vossa Excelência me permitir. Claro. Senhor presidente, nós temos visto graçar no Poder Judiciário, na coletividade pública de um modo geral, situações que levam à perplexidade. Para uma determinada categoria de juízes, se você não tiver 31 dias de férias para tirar férias, você não pode tirar. Se você tiver 30 dias de férias, você não pode tirar, porque você tem que ter pelo menos 31 dias para ter um juiz substituto no seu gabinete. Senão, você vai receber a distribuição daqueles 30 dias e depois, ao fim daqueles 30 dias, você volta para acertar todo aquele atraso, infarta e acabou. Não precisa mais tirar férias mesmo. É uma forma de se evitar o gozo de férias. Então, é o seguinte, mas ninguém observa, por exemplo, que os ministros supremos também são magistrados. Eles têm férias no mês de julho todinho. E julho, eles teriam direito a 60 dias de férias também. Então, tiram em janeiro. Em julho, 31 dias. Acaba dando mais de 60. As férias são a partir do dia 2. Não são nada. A partir do dia 1º mesmo.
E se você somar, então, as férias deles em julho quanto em janeiro, vai dar mais de 60 dias. E o máximo de férias seriam 60. Então, isso na órbita do Poder Judiciário. Hoje, os jornais noticiaram que começam a ser liberados os programas da declaração do imposto de renda do exercício do ano passado, ano base 2019, exercício 2020. E a primeira regra foi que não há mais o desconto em favor do contribuinte atinente à contribuição previdenciária que ele faz em favor do empregado doméstico. Não vai se ter mais esse desconto. Por quê? Porque isso vai gerar uma despesa a menos de 700 milhões para o governo federal. Então, a ótica econômica financeira é que tem engraçado para poder justificar as atitudes. Então, quer dizer, se vai dar uma economia para o poder público, tira-se um benefício da população. E, com isso, há um certo incentivo a que se tenha um empregado mais na condição de faxineiro, 2 dias por semana, para não ter relação de emprego, para não recolher previdência. Porque o único retorno que tinha o empregador doméstico, a empregadora doméstica, acaba também diante dessa determinação atinente ao imposto de renda. Então, senhor presidente, por uma OJ da SDC, eu não impediria o direito de ação aqui, não. Só que não é pela norma dessa OJ, não mesmo, porque o TST tem norma também que fala que tem que ter comum acordo para ser exercício do direito de ação, eu nunca vi isso. A ação pressupõe controversão, pressupõe antagonismo. E se eu estou em litígio com alguém, eu tenho que ter autorização daquele com quem eu estou em litígio para exercer minha direito de ação? Isso é uma situação estapafúrdia. Aqui, no caso, porém, existe uma norma constitucional que determina que é necessária a dotação orçamentária para o poder público poder permitir um tipo de benefício dessa natureza. E, diante da não comprovação, da não fixação dessa dotação orçamentária, aí não há possibilidade do poder público negociar ou permitir o benefício desse aumento, que, embora a muito bem colocada a sustentação do Dr. Caldeira, ele é muito bom de sustentação, eu já falei isso com ele várias vezes, mas, efetivamente, há um aumento, sim. Está se aumentando o salário, se é só reajuste da inflação ou não, está aumentando um pouco. E era preciso ter dotação orçamentária específica para isso. Então, sem esse elemento, não é possível. Então, por isso é que eu vou acompanhar a relatora por esse fundamento paralelo ao dela. Senhor presidente, só uma questão de fato. É que, sim, nesse caso, está comprovado nos autos a dotação orçamentária. Não para esse exercício, doutor. Não, tem uma lei aprovada para o exercício com um acréscimo do exercício anterior para o seguinte de mais de 9 milhões de reais. O dissídio coletivo ia ter vigência de um certo período a outro, e para esse período a dotação não alcança, não. Bom, mas é a minha posição. Mais alguém quer manifestar? Todos acompanham a relatora? Bom, então, eu proclamo que o voto da relatora prevalece por unanimidade, com apenas Mas é um voto acréscimo de fundamento. Acréscimo de fundamentos do desembargador Márcio Ribeiro do Vale, assim se decide. Muito obrigado, uma boa tarde. Sala vinculada 2, processo número 2, AACC 11.805.14/2018. Autor, Irmãos Farid Limitada, réu, Sindicato dos Empregados no Comércio São João del Rei e outros. Relatora, excelentíssima juíza Sabrina de Faria Frois Leão. Sustentação oral. Doutor Gustavo Guimarães Linhares, só para assistir, né? Só assistir, excelência, porque nós não chegamos nem a ser intimados dessa ação. Qual que é o horário? Esse aqui é 14h20. Sala vinculada 2. É o primeiro aqui? É o 2. Tem sustentação oral. Vai só assistir, doutor? Eu já passo a palavra, então, diretamente à ilustre relatora para o seu voto. Resumo, né? Conclusão. Eu declaro de ofício a ilegitimidade ativa e extingo a ação anulatória sem resolução do mérito.
com fundamento no artigo 485, inciso 6 do CPC. Estou condenando a parte autora ao pagamento de honorários advocatícios em favor dos procuradores de ambos os réus, no importe de 5% sobre o valor atualizado da causa. Custas pela parte autora no importe de R$ 800, calculadas sobre o valor atribuído à causa. É como eu voto, presidente. Alguma divergência? Não? Então, assim se decide unanimidade. Processo número 1, AGR 10.288.42/2016. Agravante, Sindicato das Aeroviários de Minas Gerais. Agravada, Azul Linhas Aéreas Brasileiras S.A. Relatora, excelentíssima juíza Sabrina de Faria Frois Leão. Esse agora é qual? Esse é o número nessa mesma sala. Tá. Vinculado a 2. É o primeiro. Esse aqui, número 1. Não tem escrito, não, né? Não tem. Então, com a palavra, relatora. Eu estou conhecendo do agravo de petição interposto pelo sindicato autor e, no mérito, negando-lhe provimento. É agravo de petição? É. Alguma divergência? Não. Então, assim se decide unanimidade. Agora, na sala plenário, às 14h30. Processo número 2, AACC 11.019.33/2019. Autor, Ana Cláudia Sampaio Soares e outros. Réus, Sindicatos Comércio de Montes Claros e outros. Relator, excelentíssimo desembargador Jorge Berg de Mendonça. Sustentação oral. Dr. Gustavo Guimarães Linhares, pelo primeiro réu, Dr. Tiago Mendes Antunes, pelo autor, e Dr. Lucas Olivo, pelo terceiro interessado. Só um minuto. Aqui tem uma preliminar, né, de legitimidade ativa de causa. E aí eu peço... É mais de um advogado? 3, né? Que se atenham, por enquanto, à questão preliminar, para que haja a decisão a respeito. Perfeitamente, excelência. Colhendo o Tribunal Regional do Trabalho, ilustríssima sessão de dissídios coletivos, Plenário, 14h30. ilustríssimo presidente dessa sessão, ilustre relator. Certamente não se trata de uma causa comezinha ou cotidiana que essa sessão de dissídio coletivo enfrenta. Normalmente, como inclusive podemos presenciar na tarde de hoje, temos normalmente ações em que o sindicato, seja patronal ou laboral, figuram em polos contrários. Mas nesta oportunidade nós temos o sindicato patronal atuando em um momento como requerente e também figurando como requerido. E é preciso esclarecer isso para que, então, debrucemos sobre a legitimidade ativa dessa comissão de negociação, que é um órgão do Sindicato Patronal de Montes Claros, para a melhor elucidação do tema. Pois bem, 21 de dezembro de 2018, o Sindicato Patronal do Comércio de Montes Claros realizou a Assembleia Geral, onde a Assembleia Geral, o órgão soberano, portanto, daquele sindicato, optou por criar um órgão específico para a negociação coletiva. Foi criada, portanto, a Comissão de Negociação, comissão esta que, assim desempenhando seus trabalhos, recebeu pauta reivindicatória do Sindicato Laboral, devolveu pauta reivindicatória com suas colocações ao Sindicato Laboral. Em cima desse tema se debruçaram e mais de 10 rodadas de negociação foram realizadas e muito se avançou. Muito se avançou em que podemos dizer que no mínimo 90% dessa convenção coletiva de fato é objeto do consenso, de fato é objeto de um comum acordo entre as partes. Ocorre que alguns pontos não se chegou ao consenso em alguns poucos itens. Itens esses, ou por uma interpretação de membros da comissão, ou por uma determinação daquela Assembleia Geral que instituiu a comissão de negociação. Isso porque o vídeo dessa Assembleia está disponível nos autos. Naquela ocasião, a Assembleia Geral, ao instituir uma comissão de negociação, inseriu também limites aos poderes de negociação e assinatura. Cita-se como exemplo a proibição, a limitação, a possível obrigatoriedade da contribuição patronal sindical, seja ela
em sua figura genérica, a contribuição ou a obrigatoriedade por si só, mas também uma obrigatoriedade transversa quando há o condicionamento do pagamento dessa contribuição a um outro benefício, assim como o ministro Barroso já opinou, né, perante o Supremo Tribunal Federal. Isso é importante dizer, porque não se trata, nobres julgadores, de um capricho de uma comissão de negociação, não se trata de uma vaidade de uma comissão de negociação. Em determinado momento, naturalmente, é uma divergência de compreensão, mas lembremos, quando o sindicato patronal instituiu um órgão específico para negociar a convenção coletiva e impôs limites à negociação, sequer a comissão de negociação quanto órgão específico, e muito menos a diretoria, que naquele exercício não estava investida nesses poderes para negociação, poderiam transpor limites impostos pela Assembleia Geral. Se a Assembleia Geral estabelece seus limites, não pode, naturalmente, nenhum órgão inferior contrariá-la. E isso é o que, ao nosso sentir, ocorreu. Ao haver a constituição de uma comissão de negociação, é importante dizer que foi convidado inúmeros membros da diretoria do sindicato para fazerem parte dessa comissão de negociação, justamente porque a diretoria iria se fazer presente e partícipe desse processo de negociação por meio da comissão de negociação, mas trazendo a diretoria para o âmbito dessa nova comissão. Portanto, é esta comissão, que não é subalterna à diretoria, mas sim paralela, considerando que os poderes emanam diretamente da Assembleia Geral, que teriam poderes. Porém, após uma sequência de rodadas de negociação e de pautas reivindicatórias, houve uma assinatura sem qualquer indagação e aval por parte da comissão de negociação. Digo isso, obviamente, em relação à minuta final, já que anteriormente afirmei que 90% dessa minuta ela é consensual. São esses itens que a revelia da comissão foi assinado e que, a nosso ver, carece de legalidade por vício de consentimento, inclusive com uma ata, a nosso ver, inclusive fraudulenta. Porque, quando percebida essa assinatura de uma convenção coletiva sem a opinião da comissão de negociação e buscada a ata daquela Assembleia Geral em que se instituiu tal comissão, percebemos que, na verdade, a ata levada a registro perante o cartório possuía nomes diversos, ou a mais ou a menos, do que aquela comissão efetivamente nomeada. Por sorte, um dos participantes daquela Assembleia havia filmado toda a reunião, e então tivemos a sorte de poder ter acesso à efetiva verdade da composição dessa comissão. Esse vídeo é objeto dos autos, atas notariais referentes aos membros dessa comissão é objeto dos autos, então, certamente, não teríamos outra possível compreensão se não entender que essa comissão é parte legítima, porque não se tratam de meros empresários, não se tratam de meros afetados como categoria dessa convenção. Na verdade, são membros de um órgão do sindicato, então aqui estão como se o sindicato fossem, por efetivamente ser, enquanto órgão do sindicato, exercendo, então, sua legitimidade. É sabido que a legislação atribui apenas ao Ministério Público do Trabalho a legitimidade para o ajuizamento de ação anulatória de cláusulas convencionais, e o TST já tem entendido que, excepcionalmente, é igualmente a nível coletivo permitido que os sindicatos também ajuizem essas ações. Estamos exatamente nesse ponto, no ponto em que um órgão do sindicato patronal, logo como sindicato, aqui está exercendo, inclusive, o seu direito de ação, valendo-se dessa permissão excepcional trazida pelo TST. Em sede de parecer, é importante destacar, o ilustre representante do Ministério Público opinou pela legitimidade ativa, fez sugestão para a conversão de diligências, mas, no tocante à legitimidade, que é o que nos importa nesse momento, opinou pela legitimidade, justamente concordando que, em se tratando de empresários que não estão apenas na figura de impactados, mas sim de agentes da negociação devidamente instituídos pela Assembleia Geral, teriam, portanto, legitimidade. Para já concluir, nobres jogadores, é importante destacar um fato curioso, que naquele momento em que se foi assinada essa convenção, foi solicitada uma pauta de mediação perante o Ministério Público do Trabalho de Belo Horizonte. Inclusive, havia pendência de uma pauta, inclusive em Montes Claros, no Ministério Público do Trabalho. Mas optou-se por fazer aqui, não se sabe o motivo, mas fato é que, quando foram instados os presidentes dos dois sindicatos para que dissessem se poderiam
assinar aquela minuta, tal qual estava, foi dito, abre aspas, informam ainda que foi criada a comissão de negociação com membros de cada lado das representações, sendo que a pauta foi aprovada em assembleia de categoria profissional e o texto da convenção coletiva foi aprovado pelo setor patronal. Ou seja, foi aprovado pelo setor patronal, por maioria havendo, porém, discordância de alguns membros, indicando uma votação num placar de 8-3. Excelências, se são 11 membros e 5 juntaram a ata notarial dizendo que jamais foram consultados para parecer sobre essa minuta final, é matematicamente impossível essa suposta votação. Esses membros, inclusive, informam nos autos que nunca terá acontecido essa consulta, mas o que é mais importante, já caminhando para a conclusão, o próprio sindicato reconheceu a importância e a competência da comissão de negociação para negociar essa convenção, tanto que os presidentes, ao partirem para a assinatura, primeiro informam o requisito foi cumprido. O órgão competente no nosso sindicato, a comissão de negociação, já validou. Ou seja, o ato declaratório de vontade e reconhecimento de um requisito interno dentro de um órgão do próprio sindicato que deveria opinar, foi manifestado pelos próprios sindicatos, né, por suas diretorias, contudo não respeitando a verdade dos fatos, já que está devidamente provado o processo que, pelo vídeo e pelas atas notariais, que essas pessoas não foram consultadas sobre essa minuta final. Derradeiramente, sem adentrar o mérito, ilustre presidente, é importante só destacar que o objeto Vamos final... ficar agora só na preliminar. Sim, que o objeto final, então, é reconhecer, mas que não nos atenhamos a tudo, já que mais de 90% dessa convenção foi unânime. Agradecer a atenção de Vossa Excelência e requeremos que seja reconhecida a legitimidade ativa da comissão de negociação para discutir as cláusulas convencionais que não lhe foram consultadas. Obrigado. Presidente, só pela ordem. Pois não. Eu vou perguntar aos ilustres procuradores, eu vou manifestar aqui em relação à sustentação oral, e Vossa Excelência, se tiver voto divergente, vocês se pronunciariam. Pode ser? Pode ser, doutores? Aguardar o relator? Eu, assim, gostaria, antes de tudo, diante desse... Depois eu vou falar o argumento que também indeferi em função, inclusive, do parecer do Ministério Público, mas se há esse parecer que respalda, abre aspas, em tese, os argumentos desse grupo de empresários lá de Montes Claros, por que eles não fizeram um apelo ao Ministério Público do Trabalho para que entrasse com a ação anulatória? Isso que é o primeiro momento que eu me questionei, foi isso. Se o Ministério Público tem esse respaldo, essas atitudes que respaldam, aos argumentos que respaldam a inicial, poderia encaminhar para o Ministério Público do Trabalho, até porque aí sim desenvolveria esse processo com a conciliação exigida, aquelas coisas todas. A questão da jurisprudência hoje, pacificada, seja aqui na SDC, hoje eu nem posso falar que ela está pacificada, que tem vários colegas hoje aqui substituindo dentro da sessão, mas na titularidade, a legitimidade nossa ativa em relação a grupo de empresários que ingressam com essa ação, ela está consubstanciada e fundamentada no artigo 83, inciso 4 da Lei Complementar 75. E, excepcionalmente, a gente elastece essa legitimidade para os sindicatos convenientes, né, para poder entrar com essa ação. Até porque o alcance coletivo da ação ele tem um provimento jurisdicional que gera efeito erga omnes. Então, primeiro aspecto. Quanto à questão onde que o Ministério Público do Trabalho bate, eu até faço um parágrafo só sobre isso, eu argumento que se abrir uma oportunidade para uma entidade sindical não signatária ajuizar a ação coletiva, mas frise, os autores da apresentação nem se equiparam à entidade sindical, ou seja, não se encontram reunidos e organizados sob forma de pessoa jurídica, nem mesmo como associação de empresas, sendo apenas membros da comissão de negociação das normas coletivas. Razão pela qual minha conclusão é no sentido de manter o entendimento que já vinha ocorrendo aqui dentro da sessão de sítio coletivo. Eu estou colhendo a preliminar de legitimidade ativa de causa, extinguindo o feito sem resolução do mérito,
com fundamento no artigo 485, inciso 6 do CPC. Estou condenando os autores ao pagamento de honorários advocatícios aos requeridos à razão de 20% sobre o valor dado à causa, de R$10.000, bem como os autores são responsáveis pelo recolhimento das custas no importe de R$200. Essa é a minha conclusão. Os dois advogados estão satisfeitos? Aguardam uma eventual divergência. Eu indago se há alguma divergência, alguém... Eu só queria fazer uma pergunta, senhor presidente, por Sim. gentileza. Houve a tentativa de negociação aqui no tribunal? Relator. Eu acho que nem pode tentar, diante da... Nós vamos adiar um sofrimento. Por que eu acho que não pode se tentar nessa tentativa de conciliação? praxe, né? Porque, não, mas eu acho que a praxe, eu acho que teria que ser, abre aspas, esse grupo fazer extrajudicialmente uma representação lá no Ministério Público do Trabalho, que seria o competente para fazer essa ação, e o Ministério Público do Trabalho, sim, chama a todos extrajudicialmente. Não, é porque foi celebrada a convenção. Sim, a convenção Né? foi celebrada. E aí eles estão pedindo anulação. Então, acho que não houve um procedimento. Não houve um procedimento que conduzisse a uma conciliação. Você já pensou a gente fazer um acordo com quem Parece tem que não. legitimidade? Pelo que eu vi aqui, não houve Não é isso. tentativa. Uma comissão? Não é isso. É porque o papel da Justiça do Trabalho, inclusive... Não sei, mas aí seria através do... E aí, legitimidade só é examinada no julgamento, né? Antes dele... Eu não sei, lógico, muito válido, sempre os posicionamentos... Eu estou... Eu me humilde entendimento. Eu já estou informada. E aí acompanha, Acompanho. doutora Emília? Os demais também? Eu também estou de acordo e então proclamo que a unanimidade prevalece o voto do relator, acolhendo a ilegitimidade e extinguindo o feito sem resolução de mérito, nos termos do voto do relator. O senhor quer manifestar? Eu só queria aproveitar a oportunidade e desejar a vossas excelências, como nós já estamos perto do recesso, um bom descanso aí no recesso do Carnaval. O recesso do Carnaval. Do Carnaval. A fantasia levar para casa. Como diz o juiz Ricardo Marcelo Silva, né? Nossa fantasia, o que? Hora extra? O nome é trabalho, sobrenome é hora extra, apelido é férias vencidas. Vamos então para o próximo. Processo número 1, DCG 10.804, 57/2019. Suscitante, Sindicato das Empresas de Processamento de Dados, Informática, Softwares e Serviços em Tecnologia da Informação do Estado de Minas Gerais. Suscitado, Sindicato dos EEPP de Informática do Estado de Minas Gerais. Relator, excelentíssimo desembargador Jorge Berg de Mendonça. Esse tem inscrito? Esse não tem, não. Acabou a sustentação oral. É esse um aqui? Não? Isso aqui eu acho que tem que... Eu não sei, porque eu tenho outro. Uma outra visão. Eu não vou mandar ela embora. Esse aqui, né? Com a palavra, relator. Estou rejeitando a preliminar de legitimidade suscitada em defesa, no método julgando procedente o pedido, declarando a abusividade da greve deflagrada nos termos da fundamentação. Condena o suscitado ao pagamento de honorários advocatícios ao advogado suscitante à razão de 10% do valor da causa. Custas pelo suscitado no importe de R$200, calculado sobre 10.000, o valor atribuído à causa. Há divergência? Não, senhor presidente. Não? Então, a unanimidade, nos termos do voto do relator. Assim se decide. Processo número 3, ED 10.818, 41/2019. Embargante, Sintap, parte contrária, BH Trans. Relator, excelentíssimo desembargador Jorge Berg de Mendonça. A quem passa a palavra. 10 o quê? 10.818. Tá, 10.818. O número 3. 818. Não, tranquilo. Estou conhecendo os embargos no método
provimento para sanando a omissão apontado, condenar o autor requerente, BH Trans, ao pagamento dos honorários sucumbenciais em favor dos advogados do sindicato requerido, no importe de 10% sobre o valor autorizado da causa. De ofício, esclareço que a multa devida pelo sindicato, ora embargante, deve ser destinada à parte contrária, BH Trans. Todos de acordo? Assim se decide a unanimidade. Agora, na sala MPT, é o horário 14h40. ED 10.168/91/2019. Autor, Ministério Público do Trabalho, réu, Sindicato dos Trabalhadores em Transportes Rodoviários de Lavras, Sindipaz. E outro, relatora, excelentíssima desembargadora Cristiane Maria Valadares Fenelon. Eu vou pedir A quem conceda a palavra. Tá. Eu conheço os embargos de declaração, no mérito, nego os provimento. Eu voto. Todos de acordo? De acordo. Assim se decide a unanimidade. Encerrou, né? Sim. Então, mais uma vez, eu, honrado com a atuação, alguém quer manifestar? Declaro encerrada a sessão. Obrigada. Quase a metade dos países do mundo.